A cidade de Samaria e a cidade de Israel, especificamente Jerusalém, eram cidades que não se comunicavam entre si. Samaria era inimiga de Israel. E Israel era inimigo de Samaria. Talvez você se pergunte assim, por que havia uma inimizade dentre essas duas cidades tão próximas? Pelo simples fato. Quando Davi, ele foi rei sobre Israel, ele também foi rei sobre Judá. E quando Davi, ele era rei sobre Judá, ele edificou em Judá, lá em Samaria, um templo para Deus. E depois, anos e anos depois, quando Salomão edifica o templo, Salomão edificou um templo na cidade de Jerusalém. Então, quem era de Samaria dizia que o lugar sagrado para adorar a Deus era Samaria. Mas quem era de Israel dizia que o lugar sagrado para adorar a Deus era de Israel. E por esse motivo, quem era de Samaria não ia para Jerusalém. E quem era de Jerusalém não ia para Samaria. Porque cada um, dentro da sua razão, estava certo. E Jesus, ele um dia achou por bem fazer uma visita até a cidade de Samaria. Como todos nós sabemos, Jesus ele era judeu. E judeu não ia a Samaria. Deixa eu te falar algo aqui, querido. Jesus, ele é alguém que quebra paradigmas estabelecidos por homens. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus, ele é uma pessoa que quebra paradigmas estabelecidos por homens. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quem estabeleceu a divisão não foi Jesus. Foi as próprias pessoas. Os samaritanos não queriam ir para Jerusalém. Os israelitas não queriam ir para Samaria. E por causa disso, uma inimizade surgiu no povo. Deixa eu te falar. O segundo recado da parte de Deus para nós, querido. O que diz a palavra de Deus lá em Efésios. Que Deus enviou Jesus Cristo para desfazer a inimizade que existia entre os povos. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Jesus é aquele que desfaz inimizades. Oh, glória! Jesus é aquele que entra e desfaz qualquer tipo de inimizade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Efésios diz que Deus enviou o seu Filho para desfazer a inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Os judeus achavam que Jesus veio para eles somente. E os gentios achavam que Deus havia os esquecido. Mas Deus, que é longânimo em poder e misericórdia, enviou Jesus Cristo para dizer para aqueles que haviam se perdido que Ele lembra do povo dele. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Jesus, Ele lembra daqueles que são seus. Pastor, por que você está dizendo isso? Você vai entender. Porque era necessário Jesus ir para Samaria. Existia, pastora Carmen, um povo na cidade de Samaria sedento pela palavra de Deus. O povo que estava na cidade de Samaria estava carente de Deus. O povo que morava na cidade de Samaria já fazia muitos anos que não ouvia a voz de Deus. Então Jesus falou: eu preciso ir para Samaria. Só que para Jesus ir para Samaria, ele teve que quebrar alguns paradigmas estabelecidos. Olha o que diz o versículo 3 de João, capítulo de número 4. Que a palavra de Deus, querido, os evangelhos, eles são divididos assim: evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João.
Tem Bíblias que só tem Mateus, Marcos, Lucas e João, tem outros que chama de Evangelho. Olha o que diz o versículo 3. Acompanhe comigo, por favor, do capítulo 4. Jesus deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por... Eu vou repetir esse versículo porque isso daqui é extraordinário. Então era-lhe necessário atravessar por Samaria. Samaria, ela estava no meio do percurso que Jesus precisava fazer para chegar aonde ele precisava chegar, que era na Galileia. E muitos judeus nessa situação, sabe o que eles faziam? Eles davam a volta só para não passar por Samaria. Porque as pessoas que moravam em Samaria, para os judeus, eram considerados gentios. Os samaritanos, para os judeus, eram considerados pessoas que eram indignas de receber a palavra de Deus. Os samaritanos, para os judeus, eram pessoas que haviam sido esquecidos da promessa de restauração de Deus. Os samaritanos, para os judeus, eram pessoas que não precisavam ter a misericórdia de Deus alcançada na vida deles. Os samaritanos, para os judeus, eram aqueles que haviam sido rejeitados da promessa de Deus.